Lesões glomerulares mínimas é uma doença glomerular que se apresenta como síndrome nefrótica, que se caracteriza na biópsia de microscopia óptica por não ter alteração. O glomérulo é normal na microscopia óptica. Esta aula será sobre a epidemiologia, patologia, manifestações clínicas, fisiopatologia e tratamento desta doença. Lesões glomerulares mínimas é a doença glomerular mais frequente dentro da síndrome nefrótica na infância. Então, até os 10 anos, neste grupo de síndrome nefrótica, 90% das crianças apresentam lesões glomerulares mínimas. A partir dos 10 anos, 50%. As demais crianças apresentam glomerulosclerose segmentar focal, glomerulonefrite membrana proliferativa ou outras. Neste gráfico, verificamos então como as lesões glomerulares mínimas são muito mais frequentes na infância e elas vão diminuindo a frequência e dentro das doenças glomerulares nos adultos, elas compõem uma parte em torno de 10 a 20%. Nesta figura é representado um glomérulo com lesões glomerulares mínimas à esquerda e um normal à direita. Na microscopia óptica não há diferença. Mesmo um paciente com doenças glomerulares por lesões mínimas e o normal, a microscopia óptica não faz a diferença. Entretanto, na microscopia eletrônica, no glomérulo normal, a presença, se verifica os podócitos íntegros, a membrana basal com suas fendas intrapodocitárias. E na figura, então, menor, representado o glomérulo, metade do glomérulo, dá para se verificar os podócitos. Isto na microscopia eletrônica. Na microscopia eletrônica das lesões mínimas, há um achatamento dos podócitos, né, uma fusão, e verificado, então, que não há aqueles pedicélios. Então, uma fusão. Então, o único achado das lesões mínimas é na microscopia eletrônica. Na imunofluorescência, em geral, é negativa e pode também apresentar IgM, depósitos de IgM e ser lesões mínimas, mas a grande maioria, a imunofluorescência. Nesta figura, mais uma vez, mostrando o glomérulo normal, com os podócitos, células epiteliais podocitárias bem íntegras, e na microscopia eletrônica das lesões mínimas, essa fusão das células epiteliais podocitárias. A apresentação clínica das lesões glomerulares mínimas é de uma síndrome nefrótica pura, sem componente nefrítico. Então, raramente tem hematúria e, quando tem, hematúria microscópica. O tratamento é com corticoide e há uma boa resposta a esse tratamento, erradicando a proteinúria. E raramente evolui para insuficiência renal crônica. Diga-se que quando evolui para insuficiência renal crônica, inicialmente eram lesões mínimas e não estava amostrada uma glomerulosclerose segmentar focal. E em adultos, ela pode estar acompanhada por hematúria microscópica mais frequentemente. Nesta figura, na foto, nós vemos duas crianças da nossa enfermaria, muitos anos atrás, que o menino tinha portador de doença renal crônica, verifiquem as alterações ósseas que ele tem, e a menina com uma síndrome nefrótica descompensada. E ela era portadora de síndrome nefrótica por lesões mínimas
e ela era uma córtico-dependente, essa menina. Por que ocorre proteinúria se na microscopia óptica ela é normal? Verifique esse glomérulo, essa figura da esquerda, está representado um glomérulo normal, a barreira de filtração glomerular íntegra, com as suas células endoteliais, a membrana basal e os podócitos. Já à esquerda, verifica-se podócitos alterados, achatados e tentando ficar fusionados devido a mediadores intrínsecos, com alterações, por exemplo, de mutação genética na podocina, na nefrina, na actina, ou secundária a fatores circulantes derivados das células T e células B, que, diante de um sistema imunológico desregulado, produz essas alterações que afetam a funcionalidade dos podócitos. E, nesse caso, a albumina, então, consegue romper a barreira e causar a proteinúria. Nas lesões mínimas, ela pode ser primária, idiopática, não ter uma causa desencadeante, ou secundária. Então, devemos sempre buscar causas secundárias, em especial medicações, tipo anti-inflamatórios não esteroides, malignidade, linfoma, tanto de Hodgkin como não Hodgkin, e leucemias, doenças autoimunes, alergias. As alergias podem desencadear a síndrome nefrótica por lesões mínimas, ou doença viral, mais frequentemente toxoplasmose, citomegalovírus, HIV, hepatite C, em geral se manifestam por outro tipo de doença glomerular. O manejo é o mesmo do que nós vimos em síndrome nefrótica. Nós temos que confirmar o diagnóstico. É um paciente, então, que apresenta proteinúria, hipovolemia e dislipidemia. Avaliar a presença de complicações da síndrome nefrótica. Verificar as causas secundárias, fazer uma investigação. E o tratamento geral, como se viu também em síndrome nefrótica, e conforme as suas complicações, e o específico, conforme a causa. O tratamento específico é com corticoide e estamos autorizados a iniciar em crianças de 1 a 10 anos ou os demais pacientes após a biópsia renal confirmando o diagnóstico. O tratamento é com corticoide, o paciente faz um curso de tratamento, espera-se que tenha resposta. Este paciente pode vir a recidivar, isto é, a síndrome nefrótica retornar e novamente será tratado com corticoide. Se esse paciente ficar dependente de corticoide, isto é, quando diminui a dose ou 2 semanas depois que terminar o tratamento, retornar à proteinúria, ele deve ser tentado trocar a medicação e utilizar imunossupressor, porque a dependência de corticoide, o uso muito frequente, causa efeitos adversos como obesidade, diabetes, hipertensão e osteoporose, cataratas, e devemos então procurar uma alternativa com imunossupressores. Esses imunossupressores também têm efeitos adversos e se recomenda que sejam prescritos por médicos especializados como os nefrologistas. Se houver resistência ao corticoide, está indicado biópsia renal naqueles que ainda não tiveram realizado. Para quem tiver maior interesse, esta referência de lesões mínimas
Está livre na internet e está bem completa sobre este assunto. Se o paciente for resistente ao tratamento, se foi uma criança até 10 anos, se realiza a biópsia renal. Se já for um adulto que não respondeu, ou uma criança que já tenha resultado da biópsia, deve-se repensar e reinvestigar, inclusive com um estudo genético. E esses casos provavelmente são de glomerulosclerose segmentar e focal. Este menino que está comigo nesta foto, ele é meu paciente desde os 5 anos, quando ele teve seu primeiro episódio de síndrome nefrótica. Ele foi tratado com corticoide, mas não respondeu ao tratamento. Então, ele era um córtico resistente. Devido a isso, foi feita uma biópsia renal que mostrou lesões mínimas, com depósitos de IgM. Então, foi acrescentada a ciclosporina. Ele teve uma resposta total com a ciclosporina, isto é, desapareceu a proteinúria. Entretanto, ele ficou dependente do uso de corticoide, de prednisona. E a dependência era tão importante que teve os efeitos adversos, ficou bastante obeso e com início de catarata, mesmo utilizando ciclosporina. Então foi indicado o uso de uma medicação que é utilizada excepcionalmente, como se chama o rituximab, que é um anti-CD20, e ele está muito bem e se mantém em remissão, mas com uma dose pequena de ciclosporina. Ele veio me entregar este livro, Metamorfose, que ele escreveu um capítulo. Para concluir, lesões glomerulares mínimas é o distúrbio glomerular mais comum na infância. A idade mediana de apresentação é entre 2 e 3 anos. É mais comum em meninos e tem uma incidência de 2 a 4 para 100 mil de população infantil. 90% desse grupo responderão à terapia com corticoide. E 80% das crianças que responderam ao corticoide desenvolverão posteriormente uma nova recidiva e também os adultos recidivam, mas em torno de 50%. E 80% desses pacientes pediátricos, eles entrarão em remissão ainda na infância. Entretanto, o restante continuará a ter recidivas, inclusive na idade adulta. Eu sugiro que vocês complementem esta aula lendo os textos do livro do Arson, ou do Cécio, ou do professor Riela, ou busquem esta referência na internet, que está livre ao acesso. E se vocês tiverem qualquer dúvida ou querem mais bibliografia, por favor, entre em contato pelo meu e-mail, cedrucgarcia@gmail.com ou pelo WhatsApp que vocês têm da nefrologia.